A paz, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da história de Noemi e de Ruth. Mas antes disso, eu preciso que você vá lá e deixe seu like. Porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo precisa ser compartilhado com outras pessoas. Então peço a vocês que me acompanhem no livro de Ruth, no capítulo de número 1 em diante. Vamos ler o primeiro verso? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E o nome desse homem era Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e o nome de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaram com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grande? Deter-vos-ia por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amarga é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não, não insista comigo, para que eu deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Então, o que está acontecendo aqui? Eu li tudo e eu vou vir explicando. Qual o cenário?
Elimeleque, junto com Noemi e seus filhos, estão em Belém de Judá. Estão dentro do território de Israel. E nesse período, quem julgava eram os juízes. Por quê? Porque Moisés era aquele que libertou o povo do Egito para chegar na terra prometida. Ele morre antes do povo entrar na terra prometida. E Josué vai ser o seu sucessor. É a vez dele guiar o povo. E uma vez que Josué estava morto, a Bíblia vai dizer que passou a existir juízes para poder libertar e julgar o povo. E nesse período dos juízes, o povo oscilava muito. Uma hora eles estavam buscando Deus, outra hora eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e adorando outros deuses. Então, os inimigos começavam a apertar o povo de Israel e eles começavam a clamar por Deus para que Deus pudesse libertar eles dos seus inimigos. E Deus, com todo o seu amor e sua misericórdia, enviava os juízes para poder guerrear a causa daquele povo e libertar aquele povo do seu opressor. Uma vez que eles estavam livres dos seus opressores, eles voltavam rapidamente a se inclinar diante dos outros deuses e praticar todo tipo de perversidade, maldade, idolatria, paganismo, tudo. Então Noemi, está nesse período dos juízes. E a Bíblia vai dizer que dentro daquele território vai faltar pão. Em Belém de Judá vai faltar alimento. Belém de Judá significa terra do pão. E Elimeleque, ele vai decidir sair daquele território, do território da promessa, porque Deus tinha uma promessa com aquele povo. Aquele território ali de Israel foi algo que Deus deu a Abraão e passou para Isaac e depois passou para Jacó. E Deus tinha prometido a Abraão que daria a ele e aos seus descendentes. Só que Elimeleque, ele vai sair do território da bênção, do território que Deus falou que através dali surgiria o libertador de Israel. Viria a nascer Jesus e Elimeleque vai sair exatamente daquele território, indo para o território de Moabe, os campos de Moabe. E qual é a história dos moabitas? Bem, os moabitas, eles viviam fora do território de Israel. Vamos voltar aqui. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram os descendentes de Ló com a sua filha mais velha. Quando Ló, ele foge, ali de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai dizer que suas filhas, elas deram vinho para Ló, embebedaram o pai, e dali elas dormiram com o pai, e a sua filha mais velha, ela vai ser a mãe dos moabitas e Ló, o pai-avô dos moabitas. E quando o povo de Israel está no trajetório da saída do Egito para chegar na terra prometida, a Bíblia vai dizer que o rei dos moabitas, que era Balaque, ele vai contratar o profeta Balaão, ele vai pagar para que Balaão amaldiçoe o povo. E Balaão vai tentar amaldiçoar o povo várias vezes, porém ele não vai conseguir. E na última tentativa, ele vai ali abrir a boca para pronunciar a maldição e Deus vai transformar a maldição em bênção. E ele mesmo vai dizer, eu não posso amaldiçoar esse povo porque Deus os abençoou. Mas ele vai ter a seguinte ideia. Ele vai falar assim para Balaque, Balaque, não tem como eu amaldiçoar eles, porque Deus abençoa esse povo. Esse povo é bendito do Senhor, mas tem uma forma, tem uma maneira. Eu sei como eles podem se auto-amaldiçoar. E assim ele vai fazer. Ele vai enviar as mulheres moabitas,
né, com os seus alimentos, as suas comidas sacrificadas aos seus ídolos. E aquelas mulheres, elas vão se enfiar ali naquele meio daqueles homens e vão dar aquele alimento. E aqueles homens vão se prostituir diante de Baal Peor. A Bíblia vai dizer que os moabitas eles tinham dois deuses, que era Quemós e Baal Peor. Quemós era o deus da guerra, era o deus militar deles, que eles acreditavam que ele viria dar vitória para eles na batalha. E Baal Peor era o deus da fertilidade, né? E esse deus, a oferta dele seria aconteceria ali naquele culto, imoralidades sexuais. Então as mulheres vão fazer, as moabitas vão fazer o papel delas direitinho. Então aquelas mulheres vão cumprir o papel delas. Elas vão levar as comidas, né? E vão fazer com que os homens, eles cultuem a Baal Peor dentro daquela trajetória, né? Naquele caminho. Então vai fazer com que o povo de Deus misturasse o santo com o profano, que eles começassem a se prostituir, se profanar. E a Bíblia vai dizer no livro de Números que Deus envia uma praga e morrem muitos homens dessa praga, né? Por causa da desobediência do povo. Então Elimeleque, ele está saindo da terra da promessa para ir para a terra aonde aconteceu, né, a praga que matou muitos homens do seu povo. Aproximadamente 24 homens morreram daquela praga. Então ele está indo para o campo de Moabe. Então o campo simboliza o alimento que aquelas mulheres ofereceu para aqueles homens comerem e simboliza também um culto mistificado, né? Um culto do santo com o profano, uma misturação ali, né, da adoração ao Deus vivo, a Baal Peor, né? Então naquele campo, né, aquelas mulheres moabitas, elas tinham o costume de ter esses rituais em frente a Baal Peor, esses rituais de oferecer comida e fazer cultos de profanação sexual. É nesse território que Elimeleque está com sua mulher e com seus 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que Elimeleque morreu. E logo em seguida, Malom e Quilion, depois da morte de seu pai, cada um vai tomar mulheres para si. Vai tomar Orfa e Ruth. E esse período desse casamento, esse período que Noemi e seus filhos vão passar com as moabitas, Orfa e Ruth, são aproximadamente 10 anos. Após esses 10 anos, vai morrer Malom e Quilion. E a Bíblia vai relatar que Ruth vai dizer que ela está desamparada, que Noemi vai dizer que ela está desamparada, né? Ela vai se sentir desamparada e realmente ela estava desamparada. E ela vai se levantar dos campos de Moabe, porque ela ainda estava naqueles campos com as suas noras. E a Bíblia vai dizer que ela vai ouvir que Deus visitou o seu povo, trazendo pão para o seu povo lá em Belém de Judá. Aqui, essa história começa a me impactar, porque Noemi, ela está no território do inimigo. Mas aquela mulher, a gente pode ver que o comportamento dela, que as obras dela, aquela mulher, ela era uma mulher que servia a Deus mesmo em território de inimigo, mesmo em território de outros deuses. Por quê? Porque ela foi praticamente obrigada a ir para Moabe. Por quê? Porque a mulher tinha que ser submissa ao marido. Então, se ele decidiu ir para Moabe, ela teve que ir. Mas o coração dela sempre foi israelita, o coração dela, as atitudes dela sempre foram para o seu Deus. Nós vamos passear aqui na frente, você vai ver o comportamento dela, né? Então, Noemi, ela vai ouvir que Deus visitou o seu povo e deu pão. Sabe o que isso significa?
Por mais que você esteja num território do inimigo, por mais que circunstância e situação levou você até um local que você não queria ir, eu quero te dizer que Deus tem poder, que a palavra dele tem poder para te alcançar lá, seja onde você estiver. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem poder para chegar até onde ele quiser. E a palavra de Deus chegou até o território do inimigo, dizendo: ó, tem pão lá na sua terra. Deus visitou. Eu fico imaginando assim, Deus, por que Deus permitiu a falta de pão lá no território de Israel? Porque pão significa o pão, né, físico, e o pão espiritual. Era como se Deus estivesse falando assim: ah, já que o povo não quer me obedecer, já que o povo não quer me ouvir, eu tenho que fazer uma maneira de atrair eles de novo para mim. Então eu vou deixar faltar o pão para ver se eles voltam para mim novamente. Pão, como eu falei, também significa a palavra. Então o Senhor falou: não adianta eu jogar pérola aos porcos, eles não querem ouvir a minha palavra, eles não querem ouvir a minha voz. Então eu vou cessar de falar com eles. Vai faltar o alimento físico e o espiritual. Tanto é que Noemi, ela está no território do inimigo e ela ouve. Então as boas novas do Senhor voltou a ser pronunciado. Então ela levanta do campo, ela e suas noras, decidindo voltar para Belém de Judá. E ela fala: vamos, minhas noras, levantem, vamos comigo. E quando elas estão indo, ela fala assim: epa, peraí. Ela fala para as noras: vamos parar aqui um pouquinho. Nós estamos indo, mas lá é o meu território. Lá é o meu ponto de chegada. Volta vocês para o território de vocês. E o que o Senhor use com vocês de benevolência. Essa mulher tá no chão, essa mulher tá viúva, essa mulher tá sem os filhos, essa mulher tá, sabe, numa tristeza profunda. E ela ainda tá liberando palavra de bênção. Que o Senhor use com vocês de benevolência. Ela não deixou que aquela amargura dela, ela pronunciasse palavras de maldição sobre as nora delas. Ela liberou palavra de bênção. E ela falou: que vocês encontrem marido na casa do pai de vocês, que vocês, sabe, vivam bem. E ali ela começa a falar para as duas, sabe? Olha, gente, é o mesmo ambiente. Essas meninas viveram com Noemi no mesmo ambiente. As duas ouviram a palavra, as duas conviveram com ela e com os seus maridos. Elas sabiam realmente quem praticava a palavra de Deus ou não. E ela vai dizer: volta, porque daqui não tem mais filhos. Até hoje, se eu casar hoje, não tem como eu ter mais filhos. E até se eu tiver filhos no dia de hoje, vocês vão ter que esperar muito tempo. E eu não quero estragar a vida de vocês. Sabe, aquela mulher estava sendo justa. Ela estava falando a verdade. Não tem como. Eu não vou atrapalhar. Eu não vou impedir que vocês sejam mãe, que vocês, sabe, vivam a vida de vocês. E ali, órfão ouve tudo aquilo e Ruth também. Só que órfão decide ir embora e Ruth decide ficar. Se lembra que eu falei para vocês que Noemi estava indo caminho a Belém de Judá e ela para ali no caminho? Aqui é um momento crucial da vida de Noemi, órfã e Ruth. Porque uma falou: vou voltar. E as outras duas não conheciam o percurso e nem tinham entendimento de qual era o percurso que elas tinham que voltar, mas elas sabiam que existia um caminho. E ela fala: vamos parar aqui. É aqui que vocês vão ter que entender qual é o caminho que vocês vão ter que percorrer. Ela para, porque o caminho é uma escolha voluntária, não obrigatória. E ali, no meio do caminho, no meio do percurso, uma volta e a outra vai.
ela vai dizer assim: volta, porque órfã voltou. Volta você também com sua cunhada. E ela fala: não, não faça eu voltar. Não insista aqui, ó. Não insista comigo para que eu volte. Olha que coisa linda. É nesse momento do caminho, porque tem muita pessoa que começa a caminhar com Jesus, começa a ouvir falar de Jesus, mas quando a dificuldade vem, quando as adversidades vêm da vida, quando o sofrimento vem, e a gente começa a falar a realidade, ó, vai ter sofrimento, vai ter tristeza, vai ter dor, até você ter êxito, vai ter dor, o percurso vai ser doloroso, vai ser difícil. É aqui nesse caminho, nessa hora desse caminho, que muitas pessoas, ao ouvir, né, como Noemi falou, não tenho mais filho, não tenho mais nada para vocês. Ela decide voltar para sua família. Aí eu te pergunto, o que faz uma pessoa seguir outra pessoa que está desamparada? O que faz uma pessoa seguir no caminho? Sabe o que faz? Os 10 anos que ela passou com sua sogra. Ruth não tirou Noemi pelo aquele momento que ela estava vivendo. Ela sabia que Noemi estava num dia mau, mas ela falou: minha sogra não é esse dia mau. Essa mulher não é esse dia de desamparo. Essa mulher, ela me ofereceu algo maior. Essa mulher não é isso, não é esse cenário que ela está vivendo. E ela tinha certeza e convicção de quem era sua sogra, de quem era Noemi. Porque muitas pessoas não seguiriam uma mulher que está desamparada, uma mulher que não tem mais nada para oferecer. Você sabe qual o significado da palavra desamparada? Desamparada significa sem proteção, sem ajuda, abandonada, quem não tem amparo financeiro, moral ou físico, deixado à própria sorte. É isso que aconteceu com Noemi, está deixada à própria sorte. E Ruth vai dizer assim para sua sogra: disse, porém, Ruth: não insista comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Quando Ruth ela fala isso para Noemi, fala assim, ó, não adianta, eu não vou ir para longe da senhora, eu quero ficar perto. Isso significa confiança. Ela tinha confiança na sua sogra. Ela não olhou aquele cenário, ela falou assim, poxa, essa mulher, quando eu estava com ela, durante esses 10 anos, ela me falava dos deuses dela. Ela me falava do povo dela. Ela me falava de um perfeito caminho. Ela me falou de um Deus que atravessou o seu povo pelo deserto. Ela me falou de um Deus que mandou maná e sustentou aquele povo por 40 anos. Ela me falou que o Deus dela abriu um mar vermelho e cuidou daquele povo atravessou. Essa mulher me mostrou o caminho, me passou confiança durante esses 10 anos. Essa mulher não está desamparada, ela acha que está desamparada, mas esse Deus não desampara ninguém. Esse Deus não abandona ninguém. Talvez Orfa pensou assim, eu segui Noemi, os filhos dela morreram
inférteis. Eles não foram férteis. Eles morreram sem filhos. Eu vou voltar para o meu Deus, que ele é o Deus da fertilidade. Mas Ruth falou, não, não, não. Não é esse Deus que Noemi me apresentou. Não é esse Deus que ela me mostrou. Aquela mulher está desamparada. E Ruth tem convicção de quem aquela mulher é. Ruth tem convicção de quem é o Deus daquela mulher. Ela não tem convicção de quem é o Deus daquela mulher quando está tudo bem na vida daquela mulher. Ela tem convicção de quem é o Deus daquela mulher quando está tudo ruim na vida daquela mulher. Quando tudo está caindo, despencando na vida daquela mulher, ela sabe quem é o Deus daquela mulher. Ela fala, não, não, não. E ela vai falar, não insista para mim ficar longe de ti. Só fica perto quem confia, quem tem segurança. Se a pessoa não me passa segurança, confiança, estabilidade, eu não fico do lado dela. Eu não fico. Agora, para mim querer ficar perto é porque ela me passa muita segurança, muita confiança. Muita confiança. Aí ela vai dizer, onde você fores, ali eu irei. Noemi apresentou o caminho a Ruth. Eu tenho certeza que Ruth falou, para onde eu posso ir? Se essa mulher me apresentou que o Deus dela tem palavras de vida eterna. Tá entendendo? Eu não tenho para onde ir, não tem como eu voltar após os deuses dos meus pais. Porque ela me apresentou o caminho, a direção, ela já me apontou a direção correta. Eu sei para onde eu tenho que ir, eu tenho que seguir essa mulher. Onde pousares à noite. Noite fala de trevas. Noite fala de coisas sombrias. E ela está falando, Noemi, Ruth está falando para Noemi, eu sei que tudo ao seu redor nesse momento está escuro, mas eu sei que ao seu redor não é o que tem dentro de você. Você carrega a luz. O seu Deus é a luz do mundo. Então, aonde você passar a noite, aonde você estiver e tiver noite ao seu redor, eu sei que o seu Deus é a luz do mundo. É a luz da vida. Eu sei, eu tenho convicção. E ela vai dizer mais. Vamos lá que eu me perdi aqui, mas vou me achar rapidinho. O teu Deus, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Como eu falei, as histórias não tem como. Noemi contava, Deus libertou meu povo, Deus mandou maná pro meu povo, aí ela entendeu, caraca, caramba, não, meu povo não é esse povo aqui não, meu povo é o povo dela. Porque o que Deus fez na vida dela também pode fazer na minha. O que Deus fez naquele povo, ele também pode fazer na minha vida. E ela não olhou para o erro dos seus antepassados. Ruth não olhou para o erro de seus pais. Ruth não olhou, porque ela poderia olhar e falar assim, poxa, mas os meus pais foram pedra de tropeço para Israel. Mas os meus pais fizeram que aquele povo se prostituísse. Não, ela olhou para ela. Escuta aqui, você aí que possa estar ouvindo esse vídeo e fala assim, mas meus pais fizeram tudo de errado, praticaram tudo de errado. Você não tem que olhar para isso, porque Deus sempre tem uma nova história para escrever para nós. Ela não olhou isso, ela se agarrou à oportunidade que alguém falou para ela que existia um povo, que existia um Deus acima de tudo e de todos. E ela se agarrou naquela oportunidade, ela não ficou olhando para o que A, B, C ou D fez. Ela falou, não vou olhar para isso. Eu não vou olhar que minha família foi pedra de tropeço. Eu vou olhar que Deus tem uma nova história. Eu vou me agarrar à história desse povo. E ela vai falar, o seu Deus é o meu Deus. Isso simboliza, significa conversão. A mulher está no território dela de Moabe,
mas ela não pertencia àquele povo, ela não pertencia àquele território, ela não pertencia àqueles deuses. Ela se converteu estando em Moabe. Ela já estava convertida. Isso é convicção de quem é o Deus dela. Ela não decidiu largar os deuses dela naquele momento. Essa mulher já era convertida. Essa mulher já fazia parte daquele povo. Então foi necessário Malom e Quilion morrer para que ela chegasse no território das promessas. Porque pensa comigo, se você é casado com alguém e se você tem uma sogra que fica o tempo todo falando do Deus dela, do povo dela, né, dos sacrifícios, porque meu povo sacrifica o meu Deus, porque o meu povo é vitorioso, e você, aquilo vai entrando dentro de você, qual era o desejo daquela mulher? Conhecer aquele povo, servir aquele Deus. O povo, o pensamento daquela mulher, ela só devia de pensar em Israel, pensar naquele território, pensar naquele povo, pensar naquele Deus, porque impregnou, entrou, surtiu efeito, entendeu? Então, provavelmente aquela mulher deveria de falar para o seu marido, poxa, eu queria tanto conhecer o teu povo, poxa, eu queria tanto morar em Israel, e ele nem aí. Então foi necessário, né? É até triste eu falar dessa forma, talvez tenha pessoas que não concordem, mas foi necessário Malom e Quilion morrer para que Noemi voltasse e Ruth fosse com ela. Que nós não venhamos ser pedra de tropeço para ninguém conhecer o território do nosso Deus. Que nós não venhamos ser pedra de tropeço de impedir que ninguém chegue no nosso território, no nosso povo, conheça o nosso verdadeiro Deus, sabe? Que nós não venhamos ser pedra de tropeço. Então, ela tá convicta de quem é Deus, sabe? E vai ter um final feliz, né? Vai ter um final feliz para Noemi, vai ter um final feliz para Ruth, um final feliz para Boaz, um final feliz para Israel e um final feliz para nós gentios. Porque quando Ruth, ela vai com Noemi, da descendência de Ruth vai nascer o Salvador do mundo, o Salvador, né, que morreu por Israel, que morreu pelos gentios. Então foi necessário que ela fosse para o território que Deus já tinha liberado uma promessa. Elimeleque saiu do território da bênção, do território da promessa, mas Noemi voltou e Ruth foi com ela. E através da vida de Ruth, né, vai vir o Salvador do mundo. Eu deixei aqui, ó, uma observação dizendo que as duas, elas chegaram no lugar de liberação da palavra de Deus. A palavra que Deus tinha liberado lá atrás para Abraão, elas chegaram no local de liberação da palavra. Quando ela ouviu que Deus tinha visitado o seu povo e ela obedeceu aquela voz, ela voltou, né? Ruth era uma cativa liberta dentro do território de Moabe. Que coisa linda, meu Deus! Uma cativa liberta, totalmente liberta. Você pode ver que lá em Israel tinha gente oprimido e sendo escravo de Satanás. Por quê? Porque estava no local certo, no momento certo, na hora certa, mas servindo a si mesmo, servindo aos deuses errados, né? O povo vivia em desobediência, por isso vinham os opressores deles e eles clamavam por um libertador. Então tinha gente no território exato, no tempo exato, mas estava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. E tinha uma mulher num território alheio, no local errado, na hora errada, mas que Deus enviou uma família, né? E através dessa família, Deus trouxe de volta Noemi e Ruth veio junto no pacote. Então tinha gente dentro do território. Deixa eu explicar melhor, que às vezes
eu não explico bem, porque pode soar mal aos seus ouvidos. Vamos lá. Então tinha gente no ambiente de Moabe, no local errado, mas ouviu na hora certa, no momento certo a palavra de Deus, porque Noemi falou a palavra e ela aceitou a palavra, ela botou no seu coração e ela foi para o local correto. Deu para vocês entender? Então é isso. Então quero dizer para vocês que Deus pode transformar qualquer quadro, qualquer situação. Por mais que a sua vida possa estar toda embaraçada, toda embaralhada, o que você tem que fazer? Você tem que ver os pontos que você está errando e começar a acertar. Você tem que ver aonde foi que você caiu. E você não tem que criar obstáculos para você servir a Deus. Como assim? Às vezes as pessoas falam assim, mas olha a minha casa, olha o ambiente que eu tô, olha o meu marido, olha os meus filhos não servem a Deus, ninguém quer servir a Deus, ninguém quer buscar o Senhor, mas você pode buscar o Senhor. Você pode mudar a história da sua casa, a história da sua vida. Noemi, ela mudou a história da vida dela através de Ruth. Ela mudou. E quando você olha para o período que Israel estava no cativeiro babilônico e Deus fala para Neemias ir lá e restaurar os muros, quando Neemias chega lá, sabe o que ele encontra? Ele só encontra monturo. O que é monturo? Você já viu uma casa quando ela é feita e derrubam aquela casa? Quando estão derrubando aquela casa, o que acontece? Vem alguns determinados moradores de rua, né? Levam as janelas para vender, levam a pia, levam o vaso, levam os utensílios daquela casa, eles vão em, esqueci o nome, brechós, vão em, a gente fugiu o nome mesmo, aqui no Rio de Janeiro tem muito, agora eu esqueci, que vende ferro, metal, essas pessoas compram. Então fica só o quê? Só os tijolos, fica só a construção ali derrubada. E foi isso que aconteceu com Israel. Nabucodonosor veio, levou os prisioneiros, né, lá para a Babilônia. Eles pegaram os utensílios da casa do Senhor, né, a bacia de ouro, pegaram todos os utensílios, levaram para a Babilônia. E o que eles fizeram com o templo? Eles derrubaram e depois eles tacaram fogo, restando só os monturos, restando ali pó, restando cinza. E quando Neemias chega, que ele olha, ele não vê pedra. Ele vê o que? Monturo, tudo montuado em cima do outro. E a maioria da parte dos monturos estavam queimados, ateados fogo. Mas ele não ficou olhando para aquela circunstância, ele não ficou olhando para aquela situação. O que ele fez? Ele levantou os muros com os restolhos, com aquilo que estava no pó e na cinza. Ele falou, se é isso que tem, é com isso que eu vou levantar. E ele foi e ele levantou os muros de Jerusalém. Às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, caramba, mas a morte bateu na minha porta. O desemprego, meu casamento chegou no final, ou um filho que está nas drogas, você olha assim, ele está um caco, ele está um monturo. Mas Deus pode fazer um muro através desse caco, um muro através desse monturo. Deus pode fazer uma fortaleza através desse caco que está aí na sua frente. Sabe? Que você não possa fazer como Orfa fez, porque no momento crucial ali dela decidir caminhar, porque a história dela seria mudada, com certeza Deus ia ter algo maior para ela. Ela viu a situação, ela viu o problema e ela correu da situação, correu do problema e voltou para os seus deuses. E ela voltou para suas antigas práticas, né? A gente também vai ver que uma mulher na Bíblia, ela também morreu no caminho, ela não chegou.
Jacó, ele vai sair de um território para chegar em outro. E a Bíblia vai dizer que Raquel morreu no meio do caminho. Ela não conclui a trajetória. Eu não vou começar a falar dessa história aqui, porque essa já é uma outra história, né? Mas na frente eu trago sobre Raquel ter morrido no meio do caminho. Então não morra no meio do caminho. Por mais que esteja difícil, faça igual Ruth. Continue até o final, porque Deus sempre muda a história de quem continua. Deus sempre muda a história de quem tem fé que ele pode mudar, mesmo estando tudo difícil. Permaneça, que Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua história. Faça o que tem que ser feito direitinho. Busque o Senhor verdadeiramente. Não fique em cima do muro. Não fique com dois pensamentos cocheando entre dois deuses. Porque muitas das vezes é isso que faz o inimigo entrar dentro da sua terra e fazer faltar pão. É isso que o inimigo faz. Primeiro ele faz ter fome, primeiro ele faz vir em escassez, depois ele vem, mata seja lá quem for do teu lado. Por quê? Por causa da inconstância. A pessoa é inconstante. Uma hora ela quer servir Deus, daqui a pouco ela quer servir aos outros deuses, uma hora ela quer ir para a igreja, outra hora ela já não quer mais. Não, você tem que permanecer no dia bom e no dia mau. Quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver bom, permaneça no mesmo lugar. Continue indo em direção à cruz, indo em direção ao alvo que é o céu. Amém? Que você possa pensar, meditar nessa palavra, que essa palavra possa ter êxito em tua vida e que você possa ler mais a Bíblia, buscar mais a palavra do Senhor, que você possa se entregar mais e que o Senhor possa fazer grandes coisas através da palavra dele na sua vida. Amém? Fica com essa palavra aí, medita nessa palavra. Tenha uma ótima semana.